Vamos repetir, então, a fala de Jesus: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não mais entres nele. Ou seja, afasta-te do menino e não mais o domines, não voltes a usar a tua ação sobre o menino. Porque nós sabemos que um espírito não vai entrar no outro espírito, ok? Nem vai entrar no corpo. São ligações fluídicas feitas através dos centros de força, que esse domínio se dá. Mas é o que o senso comum entende, e para fins didáticos também, ok. Tanto que, por muito tempo, se usou o termo quê? Incorporação, na questão da mediunidade, não é? O médium incorporou o espírito. Então, não existe essa incorporação, ok? O fenômeno mediúnico se dá através dos contatos que se estabelecem em determinados centros de força. Na psicografia, na vidência, na audiência, são centros de forças distintos, ok? Isso tudo nós encontramos em minúcias no segundo livro da codificação espírita, o Livro dos Médiuns. Então, no versículo 27 será o nosso... Antes disso, é importante que revamos o 26, o versículo 26. Gritando e contorcendo-se muito, afasta-se, né? Saiu o espírito e a criança se tornou como morta, a ponto de muitos dizerem que morreu. Nós aqui chegamos a lembrar aqui o caso do filho do Dr. Bezerra, não foi? Porque uma obsessão tenaz, duradoura. Então, há ali o quê? Um circuito de energias que passa a circular entre o obsessor e o obsidiado. E quando o obsessor se afasta, há um desligamento dessas energias. E o menino ficou ali, naquela prostração, aparentava estar morto. Mas, olha, não está. Certo? Porque não há como reencarnar um espírito que está desencarnado. Mesmo quando Jesus reanima Lázaro, já estava há poucos dias já enterrado dentro da gruta, Lázaro não estava morto. Lázaro estava naquele estado de morte aparente, certo? Então, Jesus o reanima e ele sai do túmulo e sai atado naquelas bandagens, né, que se usava à época, e Jesus diz: desatai-o dessas faixas de tecido que eram colocadas embebidas em ungüentos, desatai-o e deixai-o ir, né? E aqui no menino, ele não tinha sido dado como morto, mas aparentava, depois do afastamento do espírito, estar morto. O que acontece então? Jesus, versículo 27, do capítulo 9 de Marcos. Mas Jesus, agarrando a mão do menino, o ergueu e ele se levantou. O menino ficou bem? Ficou bem. Jesus, vamos dizer assim, forneceu a energia que o menino precisava para ficar bem. Olha só, Jesus é um espírito puro. Então, a exata quantidade, na exata qualidade, tudo que o menino precisava para ficar bem. Nós, se não estivermos bem por muito tempo, e de repente vamos melhorando, vamos nos sentir ainda enfraquecidos naquele estado que se chama de convalescença, não é? Então, eu estou bem, mas ainda me sinto frágil. Mas não é assim com Jesus. A pessoa fica 100% bem, não existe convalescença. Vamos lembrar que um
Ranceniano, chamado à época de leproso, e é assim que ele é colocado, não é? Claro, escrita da época, faltando vários pedaços, que é isso que acontece, não é? Com a hanseníase, ela vai consumindo as cartilagens e as extremidades do corpo, e um espírito já sem nariz, sem orelha, já com todas as marcas severas de uma hanseníase, Jesus curava instantaneamente. E ele voltava a ter o nariz, as orelhas, tudo, e ficava limpo, totalmente limpo da doença e refeito nos males que ela havia causado nele. Então, aqui vemos que depois disso, o que aconteceu? Aconteceu que os apóstolos não conseguiram curar, e eles estavam o quê? Porque outras curas os apóstolos já tinham feito, mas aquela eles não conseguiram. Estavam mesmo cheios de dúvidas. Por que aquilo tinha acontecido? Por que eles não conseguiram? Então, quando entrou em casa, seus discípulos o interrogavam em particular: por que nós não pudemos expulsar esse espírito impuro? E Jesus, então, responde a eles, dizendo: este gênero de espírito de nenhum modo pode sair senão com oração. Marcos fala com oração. O evangelista Mateus fala em jejum e oração. Mas aqui, nem o jejum é um jejum de boca, nem a oração é uma oração de palavras. O que é o jejum e a oração? O que confere esse diferenciado tipo de jejum e essa forma pura de oração? Autoridade moral. Então, não adianta a pessoa não comer, ficar lá com seu corpo em jejum e falar: afasta-te em nome de Jesus deste menino, que se não houver naquele coração pureza no jejum moral, é deixarmos de consumir as paixões, é deixarmos de viver de uma forma não moralmente necessária para se ter autoridade de se falar com um espírito endurecido, porque esse tipo de espírito que Jesus está falando é um espírito endurecido no mal. O que afasta o mal, e que muitas vezes nós vemos aqui mesmo na fala de Jesus, ele fala de trevas, e essas trevas estão ligadas ao mal, não estão? Trevas e mal, porque essas trevas são morais. E aí vemos que não são só morais. Vamos imaginar um espírito encarnado que esteja ainda voltado ao mal. Quando ele desencarna, ele vai para as esferas de luz? Não, ele vai para as esferas de trevas. É interessante isso, porque no invisível, no mundo espiritual, nós habitamos lugares que traduzem o nosso ambiente interno. Então, as trevas interiores vão encontrar as trevas exteriores.
Os seres de luz podem ir às trevas? Podem e vão, para socorrer os que lá estão. Mas, para ir lá, é necessário, nesses ambientes, ser um espírito o quê? Preparado para ir nesses espaços. Porque senão pode, vamos dizer assim, sofrer grandes dificuldades e enfrentar grandes problemas. Então, os próprios espíritos superiores, quando montam equipes de trabalho, só vão para essas equipes quem? Quem tem condições de estar lá para aquele tipo de trabalho ou para aquele outro tipo de trabalho. Então, Jesus agarrou a mão do menino, ergueu e ele se levantou. Obrigada, Rita. Quando entrou em casa, então os discípulos o interrogaram: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus responde que esse tipo de espírito, de modo nenhum, pode sair senão com oração. Então, não tem jeitinho, não é? Jesus é muito contundente. De jeito nenhum. Tem que ter autoridade moral. Nós não somos espíritos sequer bons, ainda somos imperfeitos. Isso quer dizer que não conseguiremos afastar nenhum espírito endurecido? Precisa ser um espírito iluminado, um espírito bom? Não. Porque o esforço, lembra da definição do verdadeiro espírita? Os esforços que faz para conter as más tendências no nosso nível de evolução, é isso que representa a nossa autoridade moral. Nós estamos num esforço que vai envolver sacrifício. Por quê? Porque eu quero ainda as minhas paixões, ainda são minhas paixões. Por isso tem o nome de paixão, porque ela me arrasta. Mas não existe arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme, nos dizem os bons espíritos na codificação. Sendo assim, se eu estou determinado a alguma coisa, em termos de transformação moral, eu posso conseguir? Posso. A vontade firme que preciso empreender não é uma vontade firme tópica. Ou seja, hoje, por meia hora, eu vou fazer a vontade. Não. É uma vontade firme de forma contínua. Por quê? Porque eu não domino isso. Eu não domino dominar minhas paixões. Então, eu não posso tirar férias desse exercício. Porque se eu parar de me esforçar, é claro, vão haver momentos de invigilância? Vão. Eu vou cair? Vou. Mas vou reconhecer que estou caída. E vou estender a minha mão para Jesus e assim, Senhor, cá estou eu de novo, olha, caí aqui. Mas eu quero, Senhor. Eu quero mudar, eu quero melhorar. E para isso estamos reencarnados. Reencarnação é tratamento. E nós estamos em tratamento. Cada dia da nossa encarnação é um dia de tratamento. Nesse tratamento, nós temos estes invisíveis que os olhos não alcançam, mas que nós sabemos que estão conosco, que querem nos ajudar, que estão comprometidos com isto.